Olá, pessoal, tudo bem? Bruno Gianola aqui de volta. Eu fiquei alguns meses aí sem postar nenhum vídeo nesse mini curso de PNL que a gente está fazendo, né? Que eu estou disponibilizando aqui. Aconteceu que eu passei por algumas mudanças, uma mudança de casa, aí estava elaborando e concluindo alguns cursos que eu já tinha começado a gravar e tudo mais, então finalmente agora eu consegui reorganizar a minha agenda e eu pretendo voltar a postar com mais frequência algumas aulas aqui sobre PNL. E hoje eu quero falar sobre um tema que é bem famoso, né? Várias pessoas que acabam de começar a entrar em contato com a PNL já dão de cara com esse tema, que são os sistemas representacionais. E esse é um tema que é muito legal porque ele dá base, ele dá fundamentos para várias coisas da PNL. Então, o que acontece, né? Enquanto a gente está vivendo a vida, de uma maneira geral, o mundo está nos apresentando informações, como eu já venho falando isso em vários vídeos, né? E a gente recebe informações pelos nossos órgãos de sentidos, que passam por aqueles filtros que eu já falei na aula de filtros, né? Se você não lembra, dá uma assistida lá na aula de filtros de novo. E aí chega pra gente informações de coisas que a gente pode ver, ouvir e sentir. Ou cheirar, né? Sentir no caso de tato mesmo, sentir contato, tato, através da pele. Cheiro, sabores também. Então, basicamente, o mundo se apresenta para a gente através dos nossos 5 sentidos. E, como a gente recebe esse tipo de informação, é exatamente esse tipo de informação que a gente tem para processar as nossas ideias, para processar os nossos pensamentos. E todos os nossos pensamentos, obrigatoriamente, eles vão ter alguma coisa visual, alguma coisa auditiva, alguma coisa mais de sensações, né, que na PNL a gente chama de sinestésicas, ou ele vai ter cheiros ou sabores. É possível sim, tá, a gente lembrar de cheiros ou sabores de alguma coisa. Provavelmente, se você lembrar de uma comida, é provável que você sinta o cheiro ou o sabor dessa comida. Se for uma coisa que você gosta bastante ou que você desgosta bastante, é provável que quando você lembre disso, você sinta. E eu espero que você faça essa experiência com algo que você gosta. Mas o que acontece? Todos os nossos pensamentos, eles precisam ter esses sentidos. E as pessoas têm uma tendência a desenvolver preferências por utilizar mais algum sentido em detrimento aos outros. Ou seja, algumas pessoas têm uma tendência a preferir mais as características visuais do que ela recebe de mundo. Então, ela vai num lugar, ela tem uma experiência, e quando ela vai contar para alguém, ela descreve mais as coisas que ela viu, ela descreve as formas, as distâncias, a perspectiva, ela usa muitas palavras assim, né, que se referem a termos visuais. Ela vai falar de cores, ela vai falar de dar forma às coisas. Inclusive, ela vai falar de coisas metafóricas usando termos visuais. Por exemplo, não, eu não estou conseguindo ver isso que você está querendo me dizer, eu não consigo ver isso ainda. Então a pessoa vai usar palavras que remetem a visual. Ela vai falar, a gente tem que pintar um quadro aqui. Não, do meu ponto de vista, isso deveria ser diferente. Então a pessoa vai fazer alguma coisa. Ela vai demonstrar a preferência dela através da forma que ela fala. E quando ela vai falar de alguma coisa, ela vai enfatizar mais as questões visuais. As pessoas que têm uma característica, uma preferência mais auditiva, vão fazer o mesmo com os aspectos auditivos. E quando elas for falarem, elas vão falar assim, me deu um estalo agora, né? Isso não está me soando bem, né? Soar é um som, né, que remete a som. Então a pessoa ela vai ter uma tendência a descrever as coisas de uma maneira mais auditiva. E quando ela for em lugares, ela vai falar sobre os sons que ela ouviu, ou sobre o silêncio. Nossa, esse carro aqui é silencioso. Nossa, aquele lugar é barulhento, me incomoda. Então ela vai prestar mais atenção às características mais auditivas. E as pessoas, né, que têm uma preferência mais sinestésica vão fazer o mesmo com relação às sensações. Elas vão falar sobre como elas se sentiram, elas vão falar da temperatura do lugar, elas vão falar que tal pessoa é pegajosa, sabe? Claro que a pessoa não é pegajosa, mas
o jeito que ela representa metaforicamente uma pessoa é como se a pessoa fosse pegajosa. E ela pode usar termos para descrever isso. Ou a questão mais gustativa e mais olfativa acabam ficando em segundo plano, porque a maioria das pessoas, pelo que foi percebido, tem preferência por um desses três: visual, auditivo e sinestésico. Inclusive, em alguns livros, alguns materiais, a gente vê o olfativo e o gustativo como se fosse uma subcategoria do sinestésico. E vamos só esclarecer duas coisas aqui que eu acho importantes. Primeiro, o sinestésico não é necessariamente as emoções, tá? A pessoa muito emocional, ela não está tendo uma preferência sinestésica, porque as emoções se apresentam internamente através de imagens, sons e sensações. E por que há essa confusão, então? Porque, normalmente, a gente dá o nome para uma emoção de algo que a gente está sentindo no corpo. Por exemplo, quando a pessoa está apaixonada, ela sente alguma coisa na barriga ou no peito. Quando a pessoa está com raiva, ela sente alguma coisa na garganta. Isso aqui é um exemplo, tá? Não é que a raiva é assim, a paixão é assim. Estou só ilustrando. Só que as pessoas, elas têm dificuldade de falar assim, eu estou sentindo uma sensação tal na garganta. Ela fala, eu estou sentindo raiva. Só que é o nome que ela está dando para aquilo. Então, as emoções não são sinestésicas. O sinestésico é a sensação no corpo que a pessoa descreve com o nome daquela emoção. Isso foi uma das coisas que eu falei que seriam importantes. A segunda as pessoas não são aquele sistema. Seria incorreto a gente falar que alguém é visual, que alguém é auditivo, que alguém é sinestésico. O que acontece? Normalmente as pessoas acabam desenvolvendo preferência e habilidade para utilizar um determinado sistema. Então, as pessoas que têm preferência visual, elas vão perceber mais quando alguém corta o cabelo, quando alguém muda de roupa, quando alguém está com uma cara mais triste, quando alguém faz alguma expressão facial, quando alguém fica ruborizado por falar alguma coisa. Então, ela vai prestar mais atenção nisso. E ela vai demonstrar mais isso. Então, uma coisa muito comum é que a pessoa que tem uma preferência mais visual, ela queira enfatizar as coisas visuais nela. Por exemplo, ela vai se arrumar, ela vai colocar uma roupa bonita e esperar que as outras pessoas vejam. E se a pessoa se relaciona, por exemplo, com alguém que tem uma característica mais sinestésica, aquela pessoa vai estar preocupada com como ela se sente com aquela pessoa. E pode ser que ela nem note a mudança de roupa, a mudança de cabelo. E para visual, isso é um horror, isso é um desastre, porque ele vai querer, que a outra pessoa perceba, preste atenção, e ele vai considerar, possivelmente, aquilo como falta de carinho, falta de amor, ou que a pessoa é distraída, desligada. Ela não vai perceber que a outra pessoa representa as experiências de uma forma diferente. Então, é bem interessante a gente notar as preferências das pessoas que estão interagindo, convivendo com a gente, porque muitas vezes a forma que essa pessoa se comunica, que ela se arruma, que ela faz as coisas de uma maneira geral no mundo, tem a ver com esse sistema preferencial da pessoa, que provavelmente vai ser um sistema mais desenvolvido. Não vou ficar me aprofundando muito aqui, mas muitas vezes a pessoa tem um sistema que é mais consciente, mas o mais desenvolvido dela é algum outro. E o que ela mais confia é algum outro, eventualmente. Então, aqui já não é a intenção ficar aprofundando tanto, mas preste atenção em quais são os sistemas que as pessoas usam mais. E isso também se refere à aprendizagem, tá? Porque quando eu aprendo, eu prefiro receber as informações da maneira que eu consigo utilizar melhor. E no nosso sistema tradicional de ensino, por exemplo, o sistema visual e o sistema auditivo são as prioridades. Então, as pessoas falam, elas escrevem, elas dão um texto para a pessoa ler. E o sinestésico, ele deveria estar entrando em contato com aquela informação. Ele aprende mais com o que ele faz, realmente em contato mesmo com aquilo. E é muito comum que os alunos que têm uma certa dificuldade para utilizar o sistema mais visual e mais auditivo, ou seja, que tem o sinestésico mais desenvolvido provavelmente, acabem sendo aqueles alunos que têm mais facilidade com esportes, por exemplo, ou com artes marciais, ou com dança, e não necessariamente com criar imagens mentais, porque o visual ele cria imagens mentais, né? O auditivo,
ele tem uma característica mais linear de pensamento, porque ele pensa como se ele estivesse falando com ele mesmo, numa sequência lógica. Então, a forma que as pessoas desenvolvem essa preferência no sistema representacional determina, muitas vezes, o tipo de profissão da pessoa, o tipo de vida que aquela pessoa vai ter, o tipo de relações que aquela pessoa vai ter. E uma coisa final aí, para quem está assistindo essa aula, aprenda a perceber quais são seus sistemas preferenciais e desenvolver os outros. Porque certamente tipos de pensamentos, tipos de estratégias internas, estratégias mentais que você não vem conseguindo utilizar tão bem, se você aprender a utilizar os 3 sistemas muito bem, né, o visual, o auditivo e o sinestésico, você vai ter mais facilidade para pensar. Porque todos os pensamentos, né, são algo visual, auditivo ou sinestésico, como eu já falei. Então, se você só usasse o visual, por exemplo, você estaria usando 1/3 da sua capacidade de pensamento. Claro que, né, todas as pessoas usam, né, os 3, mas fazendo um exemplo aqui bem exagerado mesmo para ilustrar, se uma pessoa fosse só visual, ela usaria 1/3 da capacidade de pensamento dela. E como fazer para treinar isso, então? Primeiro, para treinar o visual, perceber imagens, olhar para as coisas, quando você for em lugares diferentes, preste atenção nos detalhes, nas cores, na roupa das pessoas, nos acessórios. Tente lembrar de coisas visuais, por exemplo, eu pego uma caneca aqui. Aí eu olho bem para essa caneca, fecho os olhos e tento criar a imagem dessa caneca na minha mente. Ou um pedaço pequeno dessa caneca para ir treinando. Isso me ajuda a aprender a processar melhor as características visuais. Auditivo e sinestésico é a mesma coisa. Perceber os sons, mudança de tom de voz, ouvir uma música e tentar prestar atenção no instrumento. Ouvir uma música, daí tirar a música e tentar tocá-la de novo na cabeça. Todo mundo já fez isso quando ficou com uma música na cabeça, mas as pessoas fazem isso sem querer. Tente fazer isso de uma maneira deliberada, de propósito. E o sinestésico, perceba como você se sente em determinadas situações. Quando você está com raiva, como que você sabe que você está com raiva? Quando você for num lugar, qual que é a temperatura, qual que é a textura das coisas? E existem combinações, por exemplo, você pode depois treinar o visual junto com o sinestésico, que seria um tema um pouco mais avançado, e aí você olha, por exemplo, para uma parede, e ao olhar você tenta imaginar qual seria a textura da parede. Ou seja, uma característica visual que te remete a uma característica sinestésica. Tem algumas pessoas que sentem a música, tem algumas pessoas que têm uma habilidade, talvez, né, de ouvir uma música e ver imagens, então vai passando imagens na cabeça da pessoa. Ou ela ouve uma música e ela sente alguma sensação física, então algumas pessoas usam, sem querer, né, aprenderam a usar essas combinações, mas pra gente aqui, de uma maneira geral, vamos tentar aprender, melhorar o uso de cada uma dessas, mesmo que seja individualmente, que a gente vai conseguir pensar melhor e utilizar mais os nossos potenciais, a nossa habilidade, a nossa inteligência. A gente vai desenvolver vários tipos de inteligência assim. Então, vou ficando por aqui e em breve eu vou seguir agora, pretendo postando mais vídeos aí, mais aulas de PNL. Abraços, até a próxima.